Salve, salve, guerreiros e guerreiras, aqui quem tá falando é o professor Zeca, do Matemática Concurso. E na aula de hoje, daremos continuidade à nossa reta final da Polícia Penal de Minas Gerais. Para ser mais específico, hoje veremos sequências lógicas. Então, senhores, sem mais enrolação, papel e caneta na mão, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e vamos cumprir essa missão? Salve, salve, guerreiros, vamos iniciar nossa reta final da Polícia Penal de Minas. Vamos fazer uma retrospectiva do que já vimos até agora, senhores, no edital dos senhores. Já vimos porcentagem, que foi a aula 1. Vimos teoria dos conjuntos, com a revisão da aula 2. Problemas envolvendo frações, foi a aula 3. Hoje veremos sequências lógicas. Senhores, nas próximas aulas teremos proposições lógicas, conectivos, equivalência e implicação lógica e lógica de argumentação, o argumento válido. Então, por isso, se inscreva no canal para não perder essa nossa reta final. Vamos lá? Reta final, Polícia Penal de Minas Gerais, raciocínio sequencial, conceito. O que é raciocínio sequencial? O raciocínio sequencial é uma sequência que pode ser conhecida como lógica sequencial ou sequência lógica. Geralmente é uma sequência de figuras, letras, números ou palavras. Principais casos, senhores. Quais são os principais casos? Operações envolvendo operações matemáticas, ou seja, adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos ver alguns exemplos. Vamos lá. Exemplo 1. 1, 4, 7, 10, 13. Qual a lógica que os senhores enxergam aqui nessa sequência? Note, senhores, que do primeiro termo para o segundo termo, estamos somando 3. Do segundo para o terceiro, somaremos mais 3. E assim por diante, senhores. É de 3 em 3 que ele vai avançando. Do quinto para o sexto, mais 3, chegaremos a 16. Para o próximo, mais 3, chegaremos a 19. E assim por diante. Geralmente, ele dá uma sequência de 2 ou 3 termos e pede, vamos supor, o quinto termo, o sexto termo, ou eles vão mais além. Pede para fazer uma adição entre o quinto termo e o sexto termo. Vamos outro exemplo. 3, 6, 9, 18, 21, 42, né? Qual a lógica que os senhores estão vendo aqui? Note, senhores, que do primeiro para o segundo termo, estamos somando 3. Do segundo para o terceiro, mais 3. Do terceiro para o quarto, somamos 9. Ué, mas que lógica é essa? Do quarto para o quinto, vamos ver aqui, 21 menos 18, empresta 1, 11 menos 8, 3, 1 menos 1, 0. Somou 3 só? O que está acontecendo aqui? Senhores, ele costuma misturar as operações matemáticas. Se os senhores notarem, do primeiro para o segundo, vamos somar 3. Ou multiplicar por 2. 2 vezes 3 é 6. E do segundo para o terceiro, estamos somando 3. Do terceiro para o quarto, estamos multiplicando por 2, ou seja, 2 vezes 9, 18. Do quarto para o quinto, estamos somando 3, né? Mais 3. 8 com 3, 21, né? 18 com 3. Do quinto termo para o sexto, estamos multiplicando por 2. 2 vezes 21, 42. Para o próximo termo, vamos somar 3, né? Vamos chegar ao 25. O 45. Do 45 para o próximo termo, temos que multiplicar por 2, ou seja, vai ser o 90. E assim por diante, senhores. Note que ele costuma, tem vezes que ele soma e soma determinado número e subtrai outro. E vão construindo uma lógica. Esse assunto, senhores, não tem muita teoria. O que os senhores têm que fazer é o quê? Fazer o maior número possível de questões para os senhores conseguirem desenvolver um padrão. Ciclo de números, figuras e letras. Isso aqui também é muito importante, costuma cair muito em prova, senhores. Ciclos caem muito em prova. Um exemplo de ciclo aqui, ó. Casa, 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 casa. Note que
a palavra casa está sendo repetida várias e várias vezes. Ele vai colocar esse ciclo, pode ser qualquer palavra, e vai perguntar para os senhores qual é o 20º, 30º, 40º termo. E como que os senhores vão desenvolver esse tipo de situação? Ó, note que casa tem 4 algarismos, né? Casa igual a 4. Se os senhores pedirem para o senhor, vamos supor, o 8º termo, não, o 13º termo, os senhores, se for coisa pequena, dá para o senhor escrever e sair contando, correto? Ou fazer atrás da formulazinha. Ele pediu o 13º termo, vamos lá, 13 dividido pelo número de algarismos, não é 4? 4. Agora que vem o pulo do gato, senhores. Onde tiver de verde, vai ser a quantidade de ciclos completos. E o restante será a quantidade de ciclo incompleto. E, para facilitar mais ainda a vida dos senhores, vou colocar uma numeração aqui que é igual uma colinha. O último termo, presta atenção, o último termo, os senhores vão colocar um 0 em cima dele. Tá aí tranquilo? E o primeiro termo só vai seguir normal. 1, 2, 3. Para que isso, professor? Já que vocês vão ver. Ou seja, 13 dividido por 4, por 1 não dá, vai ter que ser o 13, né? 3 vezes 4 é 12. 13 menos 12 igual a 1. O que eu falei para os senhores? A quantidade de número de amarelo vai ser o restante, ou seja, os ciclos incompletos. E o verde vai ser o ciclo completo, ou seja, em 13 repetições são 3 ciclos completos, ou seja, ó, vamos ciclar aqui, 1 ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos. E o 1, eu não falei para os senhores colocar numerando do início? 1, 2, 3, ou seja, o 1 não parou embaixo do C? Podem ver que o 13º número vai ser o C. Aí fica muito mais fácil para os senhores entenderem. Ou seja, se ele pedisse o 25º termo, vamos ver. 25º termo, né? 25º termo de um ciclo de casa, vamos lá. Por 2 não vai dar, vai ter que ser 25. Ou seja, 6 vezes 4 é 24. Para 25 resta 1. O que temos? Que esse 1 vai ser a quantidade de ciclos incompletos e esse 6 vai ser a quantidade de ciclos completos. Vamos fazer outro exemplo aqui. Vamos supor que ele quisesse o 20. O 20. 20º termo do ciclo de casas, beleza. Vai dar por 5, né? 5 vezes 4 dá 20, resta 0. Professor, mas o que é esse 0? A gente não combinou que o 0 seria o último termo? Ou seja, vai ser 5 ciclos completos, senhores. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, o último ciclo é esse aqui, casa. E ele não termina no A, ou seja, o A que colocamos o 0 em cima. Viu só? Vamos fazer o segundo exemplo aqui. O exemplo 2. Livro, livro, livro. Ou seja, é um ciclo envolvendo a palavra livro. Quantos algarismos? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 5 algarismos. O que combinamos? O último número. Colocamos o 0 em cima dele. E depois começamos nossa contagem normal. 1, 2, 3, 4. Beleza. Se ele pedisse o 6º termo, como seria? 6 dividido por 5. Vai ficar por 1, 1 vezes 5. 5 para 6, resta 1, né? Ou seja, vai ser um ciclo completo. Olha lá. Tá até livro. Ciclo completo com um restante 1. Ou seja, aonde que está o nosso 1? No L, né? Vai iniciar, vai terminar no L. Se ele pedisse o 6º termo do ciclo de livro, aí os senhores iam ver lá, o 6º termo qual é? Restou 1, o 6º termo é o L.
Beleza? Se ele pedisse o décimo, vamos lá. Opa, apaguei o nome aqui. Deixa eu voltar aqui. Opa, voltou. O décimo termo, vamos ver como vai ficar. 10 dividido por 5. Vai dar por 2, 2 vezes 5, 10, resta 0. Ou seja, parou, restou 0 é o último termo. São 2 ciclos completos terminando o último termo. Se pedisse 12, vamos supor, vai restar 2. Onde é que está o nosso 2? Segundo algarismo, a letra I. Pedisse, sei lá, 14, ia restar 4, correto? Ia terminar nosso ciclo no R. Esse assunto, senhor, é um dos que mais cai a parte de ciclos. Terceiro caso principal, vamos ver lá. Quadrados perfeitos. Isso também cai muito, senhores. Ou seja, o que é quadrado perfeito? É o número que tem raiz quadrada exata, né? Ou seja, quadrado perfeito de 2 é 2 elevado a 2. 4. De 3, 3 elevado a 3, 9. Por 4, dá 16. De 5, 25. De 6, 6 vezes 6, 36. O quadrado perfeito de 7, vai dar 49, né? De 8, 8 vezes 8, 64, né? 64. De 9, 9 vezes 9, 81. Então, senhores, quadrado perfeito. Vemos uma sequência aqui, ó. Aqui é por quadrado perfeito de 4, né? Opa, cadê ele aqui? De 4. O quadrado perfeito de 5, o quadrado perfeito de 6, o quadrado perfeito de 7 e assim por diante. Ele poderia pedir o sexto termo, que seria dessa sequência, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sexto termo dessa sequência seria o quadrado perfeito de 9, ou seja, 81. Ou seja, é o contrário, né? Quadrado perfeito de 81, que é 9. E o outro, senhores, o quarto caso, são letras misturadas no meio de palavras. Que nem nesse nosso exemplo aqui, ó. Água, boca, casa, dedo e escola. O que os senhores veem? Um padrão que segue uma lógica. Vê que a primeira letra de cada palavra segue a ordem alfabética. A, B, C, D, E e assim por diante. Pois é, senhores, agora vamos fazer uma bateria de exercícios envolvendo o exercício da banca dos senhores. Eu não encontrei questões suficientes para fazer só da banca dos senhores. Não mesclei com outras bancas que cobram o mesmo assunto, né? Mas não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, entendeu? Curta o vídeo para o YouTube entender que é relevante para os senhores. E não se esqueça de nos seguir lá na nossa página no Instagram, né? Matemática Concurso. Vamos lá? Questão 2. Essa questão da VUNESP. Vamos lá. Um candidato ao cargo de guarda civil metropolitano em seu treinamento físico planeja correr diariamente uma determinada distância. A tabela a seguir expõe a distância que esse candidato correrá nos 8 primeiros dias do treinamento. Aí fala dia 1, dia 12, dia 3, tarará, e aqui é a distância que ele vai correr. Dia 1 ele correu 200 metros, dia 2, 220 metros. Vamos lá. Analisando essa tabela, é possível perceber que existe um padrão em determinada distância percorrida a cada dia. Segundo esse padrão, a distância de 970 metros será corrida no dia... Vamos ver qual é o padrão que está sendo obedecido. Senhores, do dia 1 para o dia 2, ele aumentou 20. Do dia 2 para o dia 3, ele aumentou 220. 250 menos 220, ele aumentou 30. Do dia 3 para o dia 4... ele aumentou 290 menos 250, ele aumentou 40. Ou seja, cada dia ele está aumentando 10 em 10, né? Ou seja, no dia 5 ele vai aumentar 50, no dia 6, 60, no dia 7, 70, no oitavo dia, 80. Vamos ver se é verdade? 550, que é o oitavo dia, menos o sétimo dia, que é 470. 470, vamos ver qual é a diferença. 0 baixo 0, 15 menos 7... vai ficar 8, 4 menos 4, 0. Realmente ele aumentou, cada dia ele está aumentando 10 em 10, ou seja, no 9º dia ele vai aumentar mais 90. No 10º dia ele vai aumentar 100 metros. No 11º dia ele vai aumentar 110 metros. No 12º dia ele vai aumentar 120 metros. É só a gente ir somando, né, senhores?
Ou seja, 550 mais 90 dá um total de 640. Mais 100, que é o 10º dia, 740. 740 mais 110, 850. 850 mais 120, 970. Oi, senhores. Qual é? No 12º dia, ele vai correr os nossos 970 metros. Ou seja, resposta letra C. Vamos que vamos. Então, senhores, questão 3. Senhores, questão 3 vai envolver fração. É muito importante que os senhores vejam a nossa aula de fração, reta final da PPMG, envolvendo frações. Vamos lá, senhores. A parte de fração pode não cair diretamente na prova dos senhores, mas pode cair de forma indireta, que nem essa questão. Ou seja, questão 3, né? Considere a sequência. As sequências, né? 1 sobre 2, 3 sobre 4, 5 sobre 6, 7 sobre 8. E o B, né? 2 sobre 1, note. Na sequência A, ele colocou os ímpares em cima. Na sequência B, ele colocou os ímpares embaixo. Na sequência A, os pares embaixo. E na B, os pares em cima. Então, vamos lá. O quinto termo da sequência A multiplicado pelo oitavo termo da sequência B. Então, se eu obedecer a ordem que está a sequência A, o quinto termo vai ser 9 sobre 10. E do B vai ser, ele pede o oitavo termo, né? Está seguindo pares, né? Ou seja, o próximo vai ser 10 sobre 9, o próximo 12 sobre 11, o próximo 14 sobre 13 e o próximo 16 sobre 15. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, é 16 quinzeavos vezes 9 décimos. 9 vezes 16, 15. Multiplicação de fração, como é que é, senhores? Numerador com numerador, denominador com denominador. Ou seja, qualquer número multiplicado por 10 é ele acrescentando um zero. 9 vezes 16, vamos fazer 9 vezes 16. 9 vezes 6 dá 54, fica o 4, vai o 5. 9 vezes 1, 9, com 4, 14. 144. Não temos essa resposta no nosso questionário aqui, né? O que temos que fazer? Adequar a nossa realidade, né? Vamos simplificar por 2, ver se nós já acha alguma coisa. Simplificando por 2, é a mesma coisa dividir por 2, né? 144 por 2 vai ficar 72. 150 por 2, 75. Por 2 não dá, vamos simplificar por 3. Simplificando por 3, o 72 fica 24. Por 3, o 75 fica 25, né? Ou seja, 24 sobre 25. Resposta letra D de dado. Vamos lá? Mais uma. Questão 4. Observe a sequência de nomes a seguir. Arlete, Érica, Ilma, Olívia. Qual dos nomes a seguir completa essa sequência? Senhores, note que não temos nenhum padrão numérico nem nada, mas temos as iniciais, ó, A, E, I, O, seguido de vogal, a última vai ser o U, né? Qual dos nomes aqui inicia com U? Úrsula, letra D. É só marcar e correr para o abraço. Vamos a mais uma? Questão 5. Na sequência 1A, 2AB, 3 ABC, 4 ABCD, que mantém o mesmo padrão lógico, o terceiro termo, que é formado por 3 ABC, é formado por 4 símbolos gráficos. O 3, o A, o B e o C, né? O 15º termo dessa sequência é formado por um número de símbolos gráficos igual a, ou seja, ele quer o 15º termo, né? Ou seja, vai ser 15 letras, mais o 15º, né, formado por 2 números, mais 2 números, ou seja, 2 números, né, mais 15 letras, vai dar um total de 17. Questãozinha, nosso gabarito, letra B de bola. Questão número 6. O 40º termo da sequência numérica, menos 8, menos 6, menos 4. Senhores, essa aqui, quando ele pede uma sequência muito grande,
É muito importante os senhores dominarem a PA, né? E tem uma aula no canal aqui que eu explico para os senhores passo a passo como descobrir o termo geral, como a soma da PA. É muito importante, senhores, assistir esse vídeo. Então vamos fazer uma breve resumo aqui. Qual é a fórmula da PA? É AN, para descobrir o termo geral, né? É igual ao A1, que é o primeiro termo, mais N, que é a quantidade de termos que estamos procurando, menos 1, tudo isso vezes a razão. Ou seja, ele pede o 40º termo, correto? Ou seja, o AN vai ser A40, que é igual, o primeiro termo não é menos 8? Menos 8, mais o número de elementos, ou seja, não é 40? 40 menos 1, 39, vezes, qual é a razão? Senhores, eu peguei aqui da questão, hein? Ó, menos 8 para o próximo, que é menos 6, eu estou somando 2 aqui. Porque se eu tenho uma dívida de R$8 e eu pagar R$2 dessa dívida, eu vou ficar devendo só 6. Se eu estou devendo R$6 e eu tenho R$2 para pagar, eu vou ficar devendo quanto? R$4. Tá entendendo, senhores? Estão avançando de 2 em 2. Logo, logo, esse número vai entrar na casa dos positivos. Então, a razão é uma PA de razão 2. Até aí, tranquilo? Então, vamos lá. Repetir o A40, que é igual o menos 8, mais... Vamos sempre respeitar a ordem das expressões, né, senhores? A ordem fala o quê? Primeiro, temos que fazer a multiplicação. Não, primeiro é potência. Potência, raiz quadrada, depois multiplicação ou divisão, na ordem que elas aparecer. Por último, adição e subtração, né? Apareceu primeiro multiplicação, temos que obedecer essa ordem, ou seja, 39 vezes 2, 39 vezes 2, 2 vezes 9, 18, vai 1, 2 vezes 3, 6 com 7, 78. 78. A40 é igual 78 menos 8 igual a 70. Resposta, a letra C de casa. Senhores, espero que os senhores tenham entendido esse assunto. É um assunto muito importante. Não tem como passar para os senhores uma teoria profunda, porque a teoria em si não vai ajudar os senhores a raciocinar. O importante é o senhor fazer bastante questões, uma bateria extensa, reveja a aula novamente, para os senhores massificar esse conteúdo, que eu tenho certeza que se cair essa questão na prova, os senhores vão matar. E, senhores, não se esqueça de se inscrever no canal, para fortalecer o canal, curtir os vídeos, comentar qualquer dúvida, pode deixar dúvida, sugestões de novos vídeos que a gente vai fazer, e nos seguir na página do Instagram, né? Matemática Concurso. Senhores, um forte abraço e até uma próxima missão.